Graça e paz, amados e amadas, aqui é a Kátia Rios e nós estamos hoje em Jeremias capítulo 5. E aqui nós estamos vendo, né? O profeta Jeremias é o profeta onde ele estava falando, porque nós tivemos o profeta Isaías que profetizou em média mais de 100 anos antes que Judá fosse conquistada pela Babilônia. Agora, Jeremias está falando na fase que isso vai acontecer. Então, para ele, foi um momento muito complexo, porque ele anunciava, ele era rejeitado, porque o povo estava longe de Deus, e ao mesmo tempo ele era colocado à margem, era realmente até jogado num poço. Então, ninguém dava crédito a ele nem constituiu família pela palavra do Senhor, porque como em breve eles seriam cativos, o Senhor orientou ele a não constituir. Então, para ele foi uma fase complexa. E nós vemos também, no decorrer do livro de Jeremias, nós vamos perceber, como já ocorreu, que Jeremias, ao mesmo tempo, a ordem do livro não está cronológica, tá? E ao mesmo tempo, quando Jeremias recebe o falar de Deus, ele também fala um pouco como que está no coração dele. Então eu acho isso tão rico, porque ele não se priva de falar para o Senhor também o que vai no coração dele. Que nós possamos não achar que é pecado e nos privar de colocar o que vai no nosso coração a Deus. Porque antes colocar para o Senhor as nossas dúvidas, nossas angústias, nossos questionamentos, do que ficar assim reprimindo essas emoções, porque emoções reprimidas, elas vão uma hora estourar em algum lugar e elas vão nos fazer negar parte de nós, sendo que nós podemos nos achegar a Deus e abrir o nosso coração ao Senhor, como o salmista fazia muito. Vamos então aqui começar a Jeremias 5? Então, nós vamos ver logo nos primeiros versículos, falando assim, que o povo de Deus estava em pecado. Lembra, Jeremias, ele passou junto ao rei Josias por um período, e no reinado do rei Josias que foi encontrado o livro da lei. Gente, o livro da lei havia sido colocado lá num canto no templo, e tinha sido lá deixado à parte. Então, tanto os sacerdotes quanto os profetas dessa época, eles que poderíamos chamar que eram os eruditos, porque eles sabiam escrever, ler, que era raríssimo nessa época, eles não tinham a lei do Senhor. E lá, quando o Senhor entrega a lei para Moisés, o que o Senhor fala? Para que, junto ao caminho, ao sentar, ao levantar, ao comer, estar falando da palavra aos seus filhos, para que essa palavra não se perdesse. Então, nós temos um retrato aqui que a palavra se perdeu. Então, o que eles estavam? Além de não ter a palavra da verdade, perderam tudo aquilo que haviam falado, eles estavam o quê? Adquirindo todos os hábitos dos povos pagãos ao redor. Então, veja o Senhor como Pai, totalmente esquecido, né? Então, é nesse contexto que nós vamos ver esse capítulo 5. Então, diz assim, olha, percorrei, pois, as ruas de Jerusalém, observai, constatai, procurai nas praças se encontrais uma só pessoa que vive em plena honestidade. Então, está falando, ó, percorra as ruas aí de Jerusalém, percorra aí, vê se uma pessoa só anda em honestidade. Gente, olha, que pratique a justiça e busque a verdade. Se achardes alguém assim, eu perdoarei toda a cidade. O que isso nos faz lembrar? De Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra era um povo pagão. Não era o povo escolhido por Deus, não foi o povo resgatado do Egito, não foi o povo escolhido ali, sabe? Era um povo pagão. E aqui está-se a mesma fala. Lembra quando Abraão falava para o Senhor? Senhor, se tiver 10 justos, até Abraão parou em 30 justos, 50, aí ele parou em 10. Aqui está falando, se houver um justo sequer, um que faça o bem, um que realmente
Atente para aquilo que eu falei lá do início, que não sirva a outros deuses. Então, percebe a corrupção como está? Olha, se achardes alguém assim, eu perdoarei toda a cidade. Nosso Deus é longânimo. Ele busca que nós realmente nos humilhemos e nos arrependamos, né? Aí depois, mesmo que afirmem, juro em nome de Yahvé, ainda assim estão jurando falsamente. Eles não tinham profundidade naquilo que falavam. Eles juravam, mas aquilo não era profundo, não era de coração. Hoje, amados, nós temos muitos cristãos vivendo de aparência do que? De doutrina e de regras. Então, vai para a igreja, até parte o pão, toma a santa ceia, faz toda a liturgia, mas não é algo que está na profundeza do seu ser. Está como regras, porque se eu não fizer, eu vou estar ferindo a todo aquilo que eu aprendi. E daqui vem algum mal sobre mim se eu não fizer. Mas não existe a intimidade do relacionamento de viver o Senhor. Então aqui está dizendo que mesmo que eles jurem, não tem ali profundidade, é falso. Então nós temos que tomar cuidado, porque muita coisa hoje que nós acreditamos, que nós fazemos na genuinidade, muitas vezes é num sentido de autoproteção. Eu vou dar um exemplo para vocês que eu já falei em alguns outros áudios. Eu me considerava uma pessoa que amava o próximo, que era generosa, que era amável. O meu jeito de ser é mais de ser generosa, respeitável e amável. Mas eu considerava tudo isso como amor ao próximo. Até que depois, com o estudo do autoconhecimento, da psique humana, eu pude perceber que eu tinha mecanismos de autoproteção. Meu mecanismo de autoproteção era evitar conflito a todo custo, então era a busca de harmonia e busca de amor do outro para comigo. Então, o que me levava a ter um comportamento? Um comportamento de ser agradável, ser gentil, aceitar, fazer muito mais do que se pede, não colocar limite, e nem em mim, nem nas pessoas. E isso veio sobrecargas e um borderline. Então, assim, depois que a gente vai entendendo que várias coisas que a gente crê que está cumprindo até a palavra de Deus são mecanismos de autoproteção, o Senhor vai nos limpando dessa máscara, dessa armadura, que de alguma forma ela foi útil em algum momento da nossa vida para a nossa sobrevivência. Mas o Senhor não está preocupado com a nossa sobrevivência. Ele quer muito mais do que isso. Ele quer abundância. E abundância, amados, é a gente não ter essas estratégias de autoproteção. É ser a autenticidade daquilo que Deus nos criou. Tá? Então aqui o Senhor está falando que eles fazem isso falsamente. Então hoje, quantas coisas a gente faz como medidas de nos autoproteger? Que nós possamos consultar o nosso coração a Deus, né? Aí o versículo diz assim, 3. Mas, Senhor, não é fidelidade que os teus olhos buscam? Tu já os feriste, mas eles não compreenderam nada, nem sentiram a dor da correção. Tu os deixaste extenuado, mas recusaram aceitar a lição. Ao contrário, empederniram e fecharam o rosto mais do que um rochedo e negaram arrepender-se. Quer dizer, vêm lutas, mas em vez de se humilhar, em vez de se esvaziar e se voltar para Deus, vão buscando outras formas de buscar o quê? Formas de resolver a situação. E acabam não olhando para dentro para não se arrependerem. Então pensei comigo, agora Jeremias dizendo, eles são apenas pobres e ignorantes, ainda não compreenderam o caminho de Yahvé, os mandamentos do seu Deus, porque ele acreditava que as pessoas incultas, que era a maioria, que eram pessoas simples, que eram trabalhar de manhã até a noite. Então, eles eram ignorantes quanto à palavra de Deus, eles não tiveram oportunidade. Mas depois, ele diz o versículo 5, partirei em busca dos ilustres, dos mais cultos, falarei com eles, pois com toda certeza eles devem conhecer bem o caminho do Senhor, as exigências do seu Deus. Entretanto, todos eles também rejeitaram o senhorio de Deus sobre eles e romperam os laços com o Eterno. Então, ele está dizendo que aqui foi buscar os cultos, que seriam os sacerdotes,
aqueles que sabiam ler, aqueles que magistravam. E ele percebeu que esses também estavam totalmente longe do Senhor. Eles poderiam ter tido a oportunidade do conhecimento de Deus pelo seu entendimento, pela sua cultura, mas não estavam também nesse perfil. Aí vai falar por esse motivo. Então, por tudo isso que aqui foi falado. Então, por este motivo, o leão da floresta os atacará, um lobo da espécie os destruirá, um leopardo ficará à espreitas nas proximidades de suas cidades e como propósito de despedaçar qualquer pessoa que sair dela. Porquanto a rebeldia desse povo é muito grande e inúmeros são os seus erros e desvios. Então, está dizendo assim, ó, por isso tudo que vocês estão fazendo, sabe o que vai vir? Vai vir um leão para atacar vocês, está fazendo referência à Babilônia que estava chegando. Tá? E eles não estavam considerando que a Babilônia estava crescendo, não estavam considerando que a Babilônia estava dominando, e muito menos a língua babilônica, que era o aramaico, que estava se disseminando como uma língua comercial. Tá? Então eles estavam ignorando várias coisas e vivendo ali dentro do seu ciclo de autoconfiança. Então diz aqui o versículo 7, ora, por que deveria eu perdoar-te? Teus filhos me abandonaram e juraram por aqueles que se fazem passar por divindades. Ainda que eu tenha suprido todas as suas necessidades, eles não souberam ser gratos. Eles não souberam ser gratos e se entregaram à infidelidade e ao adultério, frequentando casas de prostituição. Aqui, amados, o adultério sempre está ligado ao quê? A buscar outros deuses, a buscarem outras ajudas sem ser do Senhor, tá? Então o Senhor fala, por que eu deveria perdoar eles? Olha o que eles fizeram até agora. Agiram como cavalos bem nutridos e excitados para relinchando para a mulher do seu próximo. Então buscando realmente tudo aquilo que não vem de Deus, buscando aquilo que é do outro, não se contentando com aquilo que é seu, tá? Então, porventura, não devo eu castigá-los por causa dessas atitudes? Questiono ao Senhor. E não devo eu vingar-me de uma nação que se comporta deste modo? Então, o Senhor está fazendo ali os seus pontos de vista, tá? Subi, pois, aos seus terraços de videiras e arrasai-os, e arrasai-vos. Todavia, não os aniquileis de todo, cortai sim os seus ramos, pois não são do Senhor. Então, está dizendo, ó, eu vou subir e vou cortar todos os ramos da videira. Eu vou vir lá da Babilônia e vou cortar todos os ramos da videira. Porque esses ramos, eles estão realmente inadequados, mas eu vou permanecer o tronco, eu vou permanecer a raiz. Porventura, a casa de Israel e a casa de Judá têm procedido com infidelidade para comigo. Palavra de Yahvé. É o próprio Senhor falando que é infidelidade. Eles mentiram acerca de Yahvé e afirmaram, ele não tomará atitude alguma, nenhum mal nos atingirá, não veremos nem espada nem fome. Então eles tinham aqui uma autoconfiança enorme. Porque eu creio também, como eles tinham visto o Reino do Norte ser totalmente destruído e eles permanecerem, isso lhes trouxe orgulho. Em vez de eles trazerem temor e um coração humilde, eles trouxeram orgulhos que eles eram melhores. Talvez a nossa tribo de Judá é a melhor, essa que o Senhor escolheu. Esse é meu falar, tá bom, amados? Eu não li em lugar nenhum, né? Então, vocês devem fazer uma triagem também de tudo que eu falo e certificar-se com o Espírito Santo. Mas o Senhor tem me falado isso, sabe? Tem várias outras causas, mas eu vejo que essa também é uma parte, tá? E aqui vai falar assim, versículo 13. Ora, seus profetas não passam de uma voz ao vento. A palavra não está neles. Quer dizer, eles não estão falando realmente, né? Porquanto que suas predições caiam sobre eles próprios. Porque eles estão dizendo, nada vai acontecer com a gente, sabe? Olha só, nós somos assim, nada vai nos atingir. As predições vão cair sobre eles mesmos. Por esse motivo, ó, mais uma vez, ó, por esse motivo, a gente viu lá no versículo 6 falando, agora mais uma vez. Assim determina Yahvé,
o Deus dos exércitos. Porque falaste estas palavras, eis que farei de minhas palavras um fogo em tua boca, e desse povo lenha que o fogo devora. Então, o fogo, na palavra de Deus, tem muito a ver com a parte de juízo. Então, vai ser um fogo, tá? E a fala, ó casa de Israel, palavra de Yahvé, eis que trago de longe, lá a Babilônia, uma nação que a invadirá vocês. Uma nação muito antiga e invencível, uma nação cuja língua não conheceis e cuja fala não compreendeis. Então, imagine você ser levado, vamos supor, de repente a gente é levado para a Rússia e tem que se virar lá, sem a ajuda de ninguém. Como que fica? A gente não sabe nem pedir um copo d'água, tá? Então, eles iam ser levados para uma nação que nem a língua eles conheciam, e uma nação muito longe. Então, fala assim, olha, sua aljava é como um túmulo aberto, toda ela é composta de guerreiros. Então, quer dizendo assim, que aljava, por quê? Os babilônicos, eles eram muito bons com arco e flecha. Então, eles eram muito bons na sua aljava. Então, quando eles atacavam ali as suas flechas, era como um túmulo aberto. As pessoas iam caindo nesse túmulo e morrendo, porque o exército era composto de guerreiros, né? E aí fala que eles vão devorar, pois, as tuas colheitas, o teu pão, devorarão os teus filhos, as tuas filhas, devorarão as tuas ovelhas, os teus bois, devorarão também a tua vinha, as tuas figueiras, exterminarão ao fio da espada todas as cidades fortificadas, nas quais depositais a tua confiança. Você está depositando confiança no pão, na colheita, nas ovelhas, nos bois, na vinha, na figueira, nas cidades fortificadas. Então, vai ser devorado tudo aquilo onde você deposita a sua confiança. Tudo é passageiro, né, amados? Aonde a gente deposita a nossa confiança, vem o nosso sofrimento também. Porque tudo aqui é instável, né? Agora, vamos ver, a partir do versículo 18, nós vamos ver aqui a parte de uma correção divina, uma parte pedagógica da correção divina. Diz assim, contudo mesmo, naqueles dias, não vos aniquilarei por completo, declara o Senhor, Yahvé. E quando indagares, por que Yahvé, o nosso Deus, fez tudo isso contra o nosso povo? Tu lhes esclarecerás. Do mesmo modo como me abandonaste e me desprezaste, a fim de servir deuses estrangeiros em vossa própria terra. Vocês estão servindo, adorando e servindo deuses estrangeiros? Não é em outra terra, não. É na sua própria terra. Também agora servireis a estrangeiros em uma terra estranha e que não vos pertence. Quer dizer, vocês querem viver a modo de vocês? Vocês querem adorar deuses estranhos na terra que eu prometi a vocês? Tá bom. Vocês vão continuar adorando deuses estranhos, vocês vão continuar fazendo o que vocês querem, mas agora vocês vão fazer isso, sabe aonde? Numa terra estranha, que não pertence a vocês, né? Mas aqui esse solo não. Nesse solo que eu escolhi, não. Então, eles perderam a possessão da terra. Sabe, amados, aqui eu vejo o fogo divino, o julgamento do Senhor para santificar a terra que estava também contaminada pelo povo, de sacrificar até filhos, de sacrificar até o deus Moloque. Fora que eles faziam também para o deus Baal, os cultos prostituais. Então, aqui o Senhor está o que? Santificando novamente. 70 anos representa ali também os 7 anos onde também não teve o descanso da terra, os 70 anos que não teve o descanso da terra, onde eles não guardaram esse descanso, não guardaram a parte do sábado. Tá? Então, o Senhor aqui está dando um tempo para resgatar tudo isso. Então, se vocês querem fazer isso, vocês vão fazer agora numa terra estranha, não na terra que eu dei para vocês. Vocês percebem isso? Sendo assim, anunciai isto à casa de Jacó e fazei-o ouvir em Judá. Imagine Jeremias falando isso para o povo. Você acha que ele era benquisto?
Pensou você lá nessa época, Jeremias chegando e falando tudo isso? Fala, ó, já vem aquele que só vai falar coisa ruim para a gente ficar preocupado. Eu quero ouvir, eu quero ser otimista. Eu quero ouvir coisas boas, coisas gostosas, viver feliz. Tá? Aí diz aqui, porventura vós, deixa eu ver se eu pulei alguma coisa. Versículo 21. Agora, pois, atentai para essas palavras, ó povo insensato e tolo. Sim, vós que tendes olhos, mas não quereis enxergar. Olha, aqui não fala vós que tem olhos e não veis. Fala que não quereis enxergar. Tá? Realmente eu não quero ver isso. Sai da minha frente isso. Que tendes ouvidos e negais o que ouvi. Então, Jeremias, ele fala, mas a gente não vê nenhuma manifestação de ninguém. Nós só vemos a manifestação no ministério de Jeremias daquela pessoa que ajudou ele a sair do poço, que intercedeu por ele, e aqui aquele que escrevia para ele. Fora isso, a gente não vê mais ninguém ali do lado de Jeremias. Todos esses anos ele profetizando. Tá? Então, veja, versículo 22. Porventura vós, de fato, a mim não temeis. Sabe? Vocês não temem mais a mim. Vocês não temem. Não tendes por mim amor reverente. Não tenho amor reverente. Tá? Questiona o Senhor. Não tremeis diante da minha presença. Afinal, fui eu que fiz da areia um limite para o mar. Um decreto permanente que ele deve respeitar e jamais ultrapassar. Suas ondas podem quebrar impetuosamente, mas não podem vencer a praia. Podem rugir assustadoramente, mas não poderão alcançá-lo. O que o Senhor está dizendo assim? O mar é algo, naquela época, e até hoje, né, amados, assustador. Você vê quando tem um tsunami, então, é quando o Senhor permite passar do limite que ele estabeleceu. Mas o mar, ele assim, tem aqueles ventos, aquelas ondas, o mar assim, ele tem, são coisas que acontecem ali que assustam, sai totalmente do controle do ser humano, da autoconfiança do ser humano. E o Senhor está falando que o mar, ele colocou limite para o mar. Ele colocou limite para as ondas. Ele colocou limite até onde pode ir para a praia, até que eles podem rugir. Mas o povo não se colocou dentro daquilo que o Senhor estabeleceu. Até o mar estava obedecendo ao Senhor. Estava seguindo aquilo que o Senhor determinou. Então, essa é a comparação. Entretanto, esse povo tem um coração indócil e teimoso. Tá vendo? Comparação com o mar. Eles decidiram se afastar e me desprezaram. Tá? Observo-lhes o íntimo e vejo que sequer cogitam. O Senhor está observando aonde? O íntimo. Será que a gente conhece o nosso íntimo? Então, e observo o íntimo e vejo que sequer cogitam. Melhor seria temermos Yahvé nosso Deus. Afinal, ele é que nos dá a chuva de outono e da primavera a seu tempo e que nos reserva as semanas certas para a colheita. Então, seria melhor a gente servir nosso Deus, sabe por quê? Porque ele que dá a chuva, tanto do outono, da primavera, que faz vir a semana da colheita. Porém, as vossas iniquidades afastaram essas bênçãos de vós. Ó Senhor Jesus, as nossas escolhas, amados, muitas vezes afasta a bênção de nós. Por isso que a palavra do Senhor diz, escolhei-vos, pois, a vida e não a maldição. Então, a gente deve começar a contemplar o Senhor. Também não é escolher por medo, não é escolher por represária, é escolher porque eu quero ter um coração constrangido na presença de Deus. Vamos pedir esse coração para o Senhor, sabe? A gente pede tanta coisa para o Senhor, mas lá no Novo Testamento diz, se a gente pedisse o Espírito. O Senhor, Ele quer tanto que a gente peça, para a gente ter mais o Espírito Santo, para a gente ter mais intimidade, para a gente nos ajudar a todo dia ter um tempinho com Ele, né? Aí diz assim, os vossos erros e delitos vos privaram de todos esses bens. Ó Senhor Jesus.
De fato, há ímpios no meio do meu povo, pessoas que ficam à espreita como uma emboscada de caçadores de pássaros, mas neste caso suas armadilhas foram feitas para capturar gente. Como uma gaiola repleta de pássaros, assim as suas casas estão cheias de engano e rapina, por isso tornaram-se poderosos e ricos. Então está dizendo que no meio do povo ali existem pessoas que fazem como são caçadores de pássaros, que põem aquelas arapucas ou colocam outro pássaro ali, uma pássara fêmea, para atrair o macho, e ali vão capturando. Então, falam cheios de engano e de rapina, porque eles ficam capturando, né? Estão gordos e sorridentes essas pessoas. Não há limite para as suas atitudes malignas. Não se empenham pela causa dos necessitados, dos órfãos, tampouco defendem os direitos dos pobres. Então, eles não estão nem aí. Então, quanto mais eles conseguem subjugar e tirar do outro. Então, eu vejo Judá assim, sabe, amados? Uma terra sem lei, uma terra que cada um faz o que quer, uma terra que quem consegue enganar mais se dá melhor. E nós estamos vivendo dias assim, né? Ó Senhor Jesus. Ora, não devo eu castigá-los por isso? Porventura, Yahvé, não me vingarei de uma nação como esta? Um pecado ainda mais brutal e repugnante acontece nessa terra. Olha que ele vai falar outro pecado repugnante, mais repugnante, que os profetas pregam mentiras. Aqueles que deveriam estar falando do Senhor, instruindo o povo, levando a verdade, ensinando o caminho. Então ele fala, um pecado ainda mais brutal e repugnante acontece nessa terra. Aqueles que estão à frente, aqueles que estão ali, que deveriam levar a verdade, estão pregando mentira. Os sacerdotes, aqueles que servem ali o templo, né? Governam de acordo com seus próprios critérios, interesses e vontades. O que nós estamos vivendo hoje, vendo a política, amados? Nós estamos vendo isso na política e várias igrejas estão enquadradas nisso. Várias igrejas estão enquadradas nisso. O líder religioso pega uma frase dentro de um texto fora do contexto e faz daquilo uma verdade, coloca medo nos seus fiéis e os seus fiéis com medo vão seguindo daquela forma, cegos guiando outros cegos, se trazendo um monte de atividades feitas no mundo para dentro da igreja. Forma também de atrair, músicas, formas de atrair. Então, perdendo a singeleza e a pureza devido a Cristo. Muitos lugares também tem uma forma de vestir mais tradicional, mas as roupas muitas vezes são tão justas. Nós vemos, assim, várias pessoas, mulheres no púlpito, sabe, com roupas justas, vermelhas, indecentes, marcando o corpo. Amados, antigamente era a túnica que se vestia, tanto homem quanto mulher, não se marcava o corpo, não se expunha o corpo, sabe? Então, hoje, assim, a gente vê realmente muitas coisas fora da palavra, muitas coisas acontecendo fora daquilo que o Senhor deseja. Hoje o Senhor pede para a gente ser modestas, se vestir com decência, não com grandes adereços, porque tudo que é demais chama atenção, e o Senhor não quer que nós chamemos atenção, a glória tem que ser Ele manifestada por meio de nós. Tudo isso que a gente, quando quer chamar atenção, porque são mecanismos de autoproteção, tá? São mecanismos, e também muitas vezes é pegando uma tradição, todo mundo faz naquele lugar, então também eu vou fazer. Então, a gente vê muitas pessoas coando um mosquito, engolindo um camelo. E hoje as igrejas estão muito contaminadas. Nós vemos várias pessoas que nunca nem leram a palavra. Nunca, assim, porque alguns, pelo menos eu vim de um local onde não se fazia teologia, nada disso. Não estou falando que sou contra ou a favor, mas estou dizendo que a gente tem que adentrar a palavra de Deus.
A palavra diz que meu povo sofre por falta de conhecimento, sofre por falta de conhecer a palavra. Quanto a palavra nos ilumina, quanto a palavra nos dá direção, quanto a palavra nos mostra o que está no nosso coração. Que possamos consultar o nosso coração, né? Então fala, olha, os profetas pregam mentiras, os sacerdotes governam de acordo com seus próprios critérios, vontades, interesses. E mais, o povo se agrada de tudo isso. O povo não contesta, o povo não pensa, o povo não adentra para entender melhor. O povo se agrada, tá gostoso, todo mundo faz, é assim mesmo. No entanto, o que fareis quando toda essa situação chegar ao fim? O que fareis quando toda essa situação chegar ao fim? Ó Senhor Jesus, nos dê clareza da Tua palavra, nos dê intimidade. Senhor, nos dê disciplina para a gente te buscar todos os dias, te contemplar. Ó Pai amado, nós sabemos que os dias são maus, mas também sabemos que em Ti a plenitude, a abundância, a vida. Nos ensina a jogar sobre Ti toda a nossa ansiedade, não viver pela sobrevivência, mas viver pela plenitude que há em Ti. Amado, se essa palavra tem te abençoado, tem te ajudado, passa ela para outras pessoas, compartilha. Esse é o objetivo aqui nosso, tá bom? Jesus Cristo é o nosso Senhor.